Separei aqui duas passagens hoje. A primeira passagem é no Evangelho de Mateus, primeiro capítulo. Eu até nem vou ler toda ela, vou ler um pedaço. Mas esse primeiro capítulo de Mateus aqui é a genealogia de Jesus. Quando a gente olha aqui, é bem complicado, né? Porque ele começa lá. Genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Aí começa. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá. E ele vai falando. Um monte de nomes de pessoas. Olha que interessante. Às vezes, você sabe o nome dos teus tataravós? Você escreveu aí? Eu não escrevi porque eu não sei. Ninguém me contou, nunca me contaram quem é minha tataravó, o nome dela, nem do meu tataravô. E aqui, na história de Jesus, olha o valor que ele está dando. Tem muitas gerações, não é nem tataravó, está muito lá atrás. Está dizendo todos os antepassados, nome por nome. Nós fomos aprendendo no mundo que isso não interessa. E deixa para lá. Quem foi os nossos antepassados? Deixa para lá. Eu não quero nem saber. E a palavra de Deus, ela faz o contrário. Ela diz, nome por nome, essas pessoas todas. Vai listando todos os nomes antes de Jesus. Um monte, eu não contei quantos tem, mas são muitas gerações. E aí, vai falando de todas elas, até que termina assim, no versículo 17. Portanto, as gerações desde Abraão até Davi são 14. Desde Davi até o cativeiro da Babilônia, 14. E depois do cativeiro até Cristo, 14 gerações. Então, 3 vezes 14. Ele está falando aqui, nesse primeiro capítulo do Evangelho de Mateus. Nos dizendo assim, é muito importante saber os teus antepassados. É muito importante o que eles fizeram. E aí, quando a gente vai vendo essa história de Jesus, que ele coloca todas essas gerações, você vai vendo aqui, porque era de se imaginar que então os antepassados de Jesus eram os melhores do planeta, né? E quando a gente vai vendo, se vocês pegarem cada um desses nomes aqui citados, e forem lá atrás no Velho Testamento ler o que cada um fez, você vai ver que tinha gente excelente e tinha gente da pior espécie, na mesma família, família de Jesus. Então tinham pessoas exemplares e tinham pessoas extremamente terríveis, fizeram coisas terríveis. Engraçado, porque podia ter tirado essa gente ruim da família de Jesus. E não foi assim. Quando ele coloca então isso, ele quer dizer para nós que os seres humanos, inclusive os da família de Jesus, são passíveis de erros, fazem coisas erradas, se perdem na vida, tomam decisões desastrosas, escolhem coisas que destroem a família inteira. Se você for olhar aqui, você vai encontrar isso. Mostrando então para nós que o ser humano é assim. Como foi a família de Jesus, é a nossa família. Temos pessoas que vão cometer coisas horríveis e temos pessoas que vão ser exemplares. E aí não cabe o nosso julgamento. Então eu só gosto daqueles que foram bonzinhos, os outros eu vou querer até esquecer, não quero nem saber. Não cabe a nós. Aí já é o julgamento de Deus, ele que vai julgar cada um. O que cabe a nós esta é a minha história verdadeira. Não foi omitida a história verdadeira de Jesus. Está aqui, todos os antepassados dele, os bons e os ruins. Poderia ter omitido os ruins, deixar só os bons, para a família dele ficar perfeita. Não é assim. Ele coloca todos, bons e ruins. Quem tomou boas decisões, quem tomou decisões péssimas e destrutivas para a família. E no final ele quer dizer assim, não tem importância, eu posso
abençoar essa família, como veio a bênção em Jesus. Ele quer dizer assim, não tem problema, essa história toda, por pior que ela seja, por tudo que ela possa ter aqui, quando Jesus chega, tudo se faz novo. Tudo pode ser novo. Então cutuca a pessoa do lado e fala assim, pode ser tudo novo, não interessa o que aconteceu. Essa é a grande mensagem desse primeiro capítulo. Ele gasta um capítulo inteiro para falar isso, para falar quem é filho de quem. Para que isso? Para dizer assim, não interessa, é importante a sua família. Primeira coisa, é importante a sua família. É importante a sua família. Fala para a pessoa do lado, sua família é importante. É importante sim, todos os teus antepassados. Todas as decisões deles foram importantes, boas ou ruins. E ele termina dizendo assim, até que chega Jesus. Quando Jesus chega, chega a bênção. E aí qualquer um pode ter a bênção na sua vida, desde que ele resolva se decidir por Jesus. E aí então ele muda a história da sua própria família e de todas as famílias que quiserem. Porque isso é que ele lança. Aquele que quiser vai ser abençoado. Jesus sempre falou isso. O tempo inteiro ele diz, aquele que quiser. O que você quer? Ele pergunta para a pessoa. E a pessoa fala, eu quero ir. Ele deixa você decidir. A única coisa que ele não pode fazer é decidir por você. Isso ele não faz. Ele tem a família dele aqui para ele decidir. Cada um tem que fazer a decisão por si mesmo, pela sua família. E aí, se você decide, ele diz, então, eu acolho. Ele sempre acolhe porque é o que ele promete. Que ele nunca deixaria embora aquele que pedisse para ele. Então, quando a gente se reúne e a gente reza e a gente fala aqui o evangelho, não é para a gente gastar uma hora aqui do nosso dia e nem fazer um dia diferente e ser diferente. Não é nada disso. É porque é uma chance de você dizer assim, eu me decido, Jesus. Eu quero a minha família aqui, ó, todinha escrita e que o Senhor entre nela. Entendeu? E você pode, então, fazer diferença hoje, porque a promessa de Jesus é essa. Aquele que escutar o meu apelo, em qualquer momento, em qualquer tempo, está lá em Atos dos Apóstolos. Todo aquele que escutar e acolher o chamado, esse eu abençoarei. Então a bênção é para você hoje. Não interessa a história da sua família, você pode ter a bênção se você se decidir. Fala para a pessoa do lado, se decida que sua família vai ser abençoada. Seja o que existe na sua história. Ele transforma a maldição em bênção. Ele pode fazer isso. E você, então, tem que se decidir. Isso é decisivo. Você tem que fazer a sua decisão. E não precisa falar para ninguém, porque a decisão está no coração. Né? Não adianta também querer enganar, porque a decisão está no coração. E ele diz assim, que vê o coração e vê aquele que se decide. E eu convido você a fazer isso, meu irmão. Fecha os teus olhos um pouquinho aí. Toma a decisão no seu coração. Toma a decisão de que, independente da história da tua família, você quer uma história de bênção. Que essa história seja os nomes que tiver aí escritos na tua história. Seja o que for, não interessa os grandes erros que a tua família tenha cometido. Você vai falar, Senhor, agora eu aqui quero que seja diferente. Eu tomo essa decisão, Senhor. E você, então, decide pela tua família. Você pode fazer isso. E começar uma história nova. A partir de Jesus começou uma história nova. Você pode começar uma história nova. É isso que ele promete. Se você me pedir, faço uma obra nova. Está entendendo? Que você precisa pedir que Jesus entre trazendo história nova. E isso não é muito fácil, né? Estou falando aqui, mas não é muito fácil. Porque nós nascemos com muitas coisas da nossa família.
Por isso nós precisamos fazer as campanhas de libertação de maldição hereditária. Nascemos com coisas da nossa família, com comportamentos, com maneiras de pensar, com doenças, com decisões das nossas famílias. Nascemos assim. E precisamos ser libertos disso para fazer a história nova. Senão você faz a história velha. Senão a história se repete. Aí as pessoas perguntam assim para mim, quanto tempo a gente reza pela maldição hereditária? Eu penso que talvez a vida toda. Porque são muitas coisas que nós precisamos ser libertos. Eu já rezei muito por maldição hereditária, muito, e muitas coisas foram libertas, e muitas foram libertas. Mas ainda tem muitas para libertar ainda. Então, tem que fazer parte do nosso conhecimento. Eu tenho que saber que isso existe e tenho que rezar sempre. E quando eu percebo na minha família que uma coisa é igual do outro, eu já penso assim, tem maldição nisso aí, tem maldição hereditária. Está acontecendo a mesma coisa. Está repetindo a história. Está repetindo o mesmo fato. Está repetindo a doença. É porque tem a maldição hereditária. É preciso que você continue rezando. Por isso eu penso que talvez a vida toda. Mas pelo menos por alguns anos a pessoa vai ter que rezar. Porque tem pessoas que falam, mas não vai acabar nunca. Não sei. Depende de cada história. Mas em cada campanha que você fizer, alguma libertação vai acontecer. Entende que são coisas de gerações passadas, não vai ter uma libertação mágica. Eu já disse que Jesus não é mágico. Ele não faz mudança de mágica, ele faz mudança verdadeira. E se ele mudar é para nunca mais voltar. Né? Eu me lembro bem quando eu comecei as quebras de maldição, e a minha irmã era viva, faz 15 anos que ela morreu, então quer dizer, faz mais de 20 que eu rezava por quebra de maldição hereditária. E a gente rezava junto. E a primeira coisa que Jesus me libertou foi da enxaqueca hereditária, que eu tinha, porque eu sempre tive, mas a minha mãe tinha, e a minha avó tinha, e eu percebi que aquilo ali, então, era hereditário. Foi a primeira coisa. Então, tem mais de 20 anos, e eu nunca mais tive. Que Jesus liberta, ele liberta de verdade. E são muitas coisas que ele tem que libertar. Então é preciso que você reze talvez a vida toda. Cutuca o teu irmão aí. Não vai poder parar, viu? Vai ter libertação? Vai. Eu garanto que vai, e a libertação de Jesus é definitiva. É verdadeira. Não é igual tomar um remédio, ela é verdadeira. Mas ela é gradual e você não sabe o que o Senhor vai libertar. Tem tantas coisas. Ele vai libertar o que ele quiser. O que importa é que você sempre enxergue e peça, Senhor, quebra essa maldição. Você olha os teus filhos e vê coisas que você está vendo lá nos teus antepassados. Então você sabe que é hereditário e você tem que rezar por maldição hereditária. Está entendendo? Por isso, todos os anos nós fazemos quebra de maldição hereditária, embora tenham aqueles que não concordam, né? Mas o que eu digo para vocês é que nós vemos as coisas acontecer. E você vai ver na tua vida também. Se você rezar, você vai ver a mudança na tua vida. Não sei o quê. Talvez você nem deva pedir, liberte isso ou aquilo. O Senhor liberta tudo que precisar. Ele sabe como tem que fazer. E Ele vai te libertar. Para completar a nossa pregação, eu quero falar de Gálatas, capítulo 6. Versículo 7. Agora trazendo para a nossa vida. Porque você está aqui, vivendo hoje. Cada um tem o seu tempo, que eu não sei quanto é e nem devemos saber. Nós temos uma responsabilidade, que é eu estou vivo aqui. Tenho responsabilidade nessa terra. Não é para viver voando. Cristão não é para viver voando e falando bobeira por aí. Cristão é para mudar o mundo, é para viver concretamente aqui. Tá? Senão nossa vida é vã, não vai valer de nada. Seja dentro da nossa casa, seja fora. É esse o nosso papel nesse mundo. Aí diz assim, versículo 7, capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba,
O que o homem semeia, isso mesmo colherá. Quem semeia na carne, da carne colherá a corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos se não relaxarmos. Por isso, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos os homens, mas particularmente aos irmãos na fé. Então ele dá uma instrução. Você precisa se libertar das maldições dos seus antepassados, das decisões errôneas deles. Mas aqui na terra, na tua vida, você tem uma responsabilidade. Não se iluda, o que plantar, colherá. Não pense que cristão é só cara de bonzinho. Cristão tem que fazer diferença, senão vai responder com Deus o que fez. Está entendendo? Esse é o evangelho. Isso é o que o evangelho prega. Alguns cristãos pregam outras coisas, mas a gente prega isso. Não nos cansemos de fazer o bem. Porque tem hora que cansa, né? Tem hora que cansa. Tem hora que desgasta. Não nos cansemos de fazer o bem, porque colheremos, e ele diz assim, ó. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não relaxarmos. Então, não dá para desistir. Não dá para desistir. Cutuca o teu irmão e fala assim, não dá para desistir. Porque se você desistir, você perde a graça. Então, a gente não pode desistir. Um dia você sai sorrindo e outro dia chorando. É assim. Não desista, porque senão você não vai ver a bênção final. Cristão não é aquilo que a gente escuta, que passa a vida dentro da igreja, fazendo de conta e morre e vai para o céu. Porque não é isso que a Bíblia fala, isso é as pessoas que inventaram. A Bíblia leva muito a sério, fala que é muito sério as nossas atitudes e decisões. E não é nada fácil, é muito difícil. É para gente forte e corajosa. Cutuca o teu irmão e fala assim, você tem que ser forte e corajoso.